mim era meio intangível isso. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Testament. Pô, a primeira vez que eu fui entrevistar o Chuck Billy, eu tava tipo assim, né? Que eu falava, cara, quando eu ia conhecer o Chuck Billy? E aí chegou em algum momento do tempo que a gente ia nos festivais muito na Europa e tal, o Chuck Billy, e aí, Vini, beleza? Eu falei, cara, perdeu a graça esse negócio, né? Tipo, ficou um negócio meio maluco isso. Que legal. Então, eu lembro uma vez, isso foi muito legal, em Nova York, a gente foi cobrir um show, era Anthrax e Testament. A gente tinha uma entrevista com o Anthrax, a gente fez lá, e aí eu fiquei esperando um pouco para começar o show do Testament. Aí chegou o Alex Skolnick, o guitarrista do Testament, e falou, e aí, Vini, o que você tá falando aqui em Nova York? Eu falei, cara, eu sou seu fã, não faz isso comigo, você mata o coração. Então, assim, era um programa de fã para fã, de verdade, assim. Que legal. E não com fã do lance da emoção, mas o fã de, tipo, pô, quero divulgar seu trabalho, cara. Tipo, era muito legal. Um muito colaborador legal. também, né? Muito legal. Aliás, eu acho que você já faz tantas coisas, tem tantas aptidões e tal, mas eu coloco você como um ativista do heavy metal, aquele cara que defende a bandeira e tá aí sempre preocupado, né, de que o nosso terreno seja fértil. Muitas vezes eu me frustrei com isso, sabe, Rafa? Tipo, porque eu sempre fui uma pessoa, num paralelo ao mundo do heavy metal, do mundo executivo de negócios. E eu sempre tentei fazer essa aproximação. Então, por exemplo, quando tem um festival grande de metal, eu às vezes faço a interlocução do festival com uma agência de grande, com algum possível patrocinador. Eu sempre tento isso. Sim. Só que a gente sempre... Bom, agora tá mais fácil. Fez com o Angra, recentemente, com o próprio Angra, com outras bandas. Mas eu sempre tento fazer isso. E eu queria que fosse mais, entendeu? Então, talvez seja eu queria que o heavy metal fosse tão popular no Brasil como é na Finlândia, por exemplo. Mas é cultural, envolve uma série de fatores e tal. Mas as marcas, e hoje eu sou essa palavra é boa, ativista, no sentido de mostrar que o público do heavy metal consome, o público do heavy metal come, bebe, anda de carro, enfim, ele tem uma atividade laboral, ele gera dinheiro, movimenta a economia igual o fã de pagode, de funk, qualquer outro estilo musical que seja. Então não é criar algo diferente do que tem, é só colocar no mesmo patamar, mostrar que a gente também é consumidor, enfim, olhando com essa ótica mais consumista, né, de marca. Mas eu tenho a frustração de não ter conseguido ajudar mais no final da história. Cara, tem algumas coisas que acho que não dependem de você, mas a gente pode colaborar. Uma das minhas visões, eu posso estar errado, vamos elaborar aqui como fala, um brainstorm. Eu acho que existem números que mostram quão relevante nós somos economicamente. Porque acontece? Parece que é simples uma coisa cultural de gueto e, vamos dizer, em termos de tamanho inexpressivo, sabe? Ou de economicamente inexpressivo. Sendo que, e eu acho que as marcas pensam ainda no heavy metal como uma coisa de estereótipos. Sim. Eles olham na rua e não vê ninguém de taxinha, cabeludos, muitos já usa cabelo curto, e ninguém tá de preto e tal. Mas esses caras são muito numerosos e a gente não tem, vamos dizer, um estudo, uma pesquisa que mostre isso. Exatamente. Sabe? Agora, se você pegar por base o quanto o heavy metal leva alunos para a escola de música e gente para loja de instrumento para comprar instrumento, né? Bandas que estão ensaiando em estúdios, estão lá pagando o estúdio para ensaiar. E estão nos bares também, tocando, fazendo cover que seja. Quer dizer, existe uma economia fácil de ser demonstrada, e nem é uma economia toda, porque tem muitos... Isso é um recorte, né? Você tem todo o contexto, por exemplo, uma plataforma digital onde as bandas estão inseridas e que movimentam aquela plataforma digital, que por trás disso tem milhares de funcionários, enfim. Se olhar como uma análise econômica, o metal, ele movimenta muito, assim. Você pega um festival como o Summer Breeze, que ocorreu recentemente, estava lotado. Estava lotado. E eu participei um pouco de perto, porque eu fiz algumas apresentações do pessoal para algumas agências, mas tem uma coisa também, e aí não estou falando específico do Summer Breeze, o metal nunca foi muito profissional pro business.
Assim. É verdade. Então, por exemplo, você vai fazer uma apresentação para uma marca, a marca quer saber o quanto ela vai ter de retorno baseado naquilo que ela vai patrocinar. E aí entra um pouco disso que você está dizendo. Bom, tá, me fala sobre números. Isso é a primeira coisa. Quais são os números que vão ser movimentados? Qual o nível de exposição que eu vou ter? Como que esse público interage com a minha marca? Tem uma série de fatores que envolvem que a gente... E aí isso não é culpa nossa, assim. Acho que nunca ninguém pensou nisso como um business. E quem pensa, você vê business extremamente promissores. Agora há pouco a gente estava conversando sobre a School of Rock. É uma escola só de rock. Tipo, você vai, já tem mais de 50 franquias. Franquia é um negócio extremamente complexo para você implementar, para você fazer, para você gerenciar. E você pega, pô, você vai falar, é um nicho? Será que é um nicho, né? Tipo, tem potencial de consumo. Às vezes eu que trabalho mais recentemente no mundo executivo, e aí acho que é um negócio legal, eu sou cheio de tatuagem, agora eu não tenho mais os dreads e tal, mas eu sempre fui o diferente, né? O lado do estereótipo. Sempre usei preto, já faz, sei lá, 20 anos que eu só uso preto e tal. As pessoas sempre levavam pro lado mais de, tipo, piada, assim, do tipo, o cara é do metal, é roqueiro, o Vini é roqueiro e tal, e ok. E aí eu achava sempre que eu tinha que demonstrar um pouquinho mais em relação à minha capacidade técnica ou de entrega para compensar o meu estereótipo. Olha só. Isso era notório, né? É preconceito. Assim como existem vários outros tipos de preconceito. Eu senti isso na pele durante muito tempo. Sim. E é engraçado, porque se você olhar com a métrica de sucesso, eu entendo que eu fui uma pessoa bem-sucedida nesse mundo corporativo que é tão acirrado. Assim, eu cheguei a ter nível executivo em grandes empresas, ser sócio de empresa grande e tal, e sendo assim. Então... eu não me importava para esse julgamento do estereótipo, do tipo, só porque você é roqueiro, você é burro. Sei lá, se é isso. É o contrário. Tipo, geralmente o cara que escuta rock e heavy metal, ele tem um negocinho a mais, porque ele é um cara mais estudioso, ele quer entender melhor a música, enfim, a letra, enfim, os conceitos por trás. Então, eu acho que, voltando para o ponto, o metal ele nunca foi muito preparado no Brasil pró-negócio, como é, por exemplo, na Europa. Sim. Você vê os grandes festivais na Europa, todos são patrocinados. É impressionante. Você vai no banheiro, o banheiro é patrocinado. Você vai pegar o sabonete, é patrocinado. Por que aqui não? Summer Breeze entregou uma coisa muito parecida com o festival europeu, assim, como entrega. Verdade. Ano que vem, se não for totalmente patrocinado, é desconexo, porque tem público. Teve uma confusão, pelo menos que eu vi. Verdade. Foi incrível. E a experiência foi muito legal. Aquela coisa da passarela, né? Foi no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, que é um lugar incrível. E tem uma passarela entre a avenida, né? Divide os dois setores, né? Então o cara passa para um para outra, e passeia, tem área para as crianças. É um lugar cultural, né? Tipo, que acolheu ali a música.